Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Lutz da Fora e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre como as universidades nos ajudam a superar grandes crises. No dia 16 de junho, pesquisadores da Universidade de Oxford anunciaram a descoberta de um remédio eficaz no tratamento contra o Covid-19. O remédio, chamado dexametasona, consegue reduzir em até 1/3 a mortalidade de pacientes com sintomas graves da doença. Ao mesmo tempo, pesquisadores de Oxford estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, que já está sendo testada em humanos. Outra instituição inglesa, o Imperial College London, também tem sido essencial na implementação de políticas públicas para prevenir o coronavírus. É de lá que saíram os primeiros levantamentos mostrando que o isolamento social pode salvar milhares de vidas se adotado rapidamente. Esses são só alguns exemplos de como as universidades podem nos ajudar a superar uma das maiores crises de saúde pública do último século. Mas além disso, pesquisas provindas de instituições de ensino superior e de pesquisa já vêm ajudando a humanidade a superar várias crises. Além disso, várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia são provindas de estudos feitos em universidades. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas delas. Se você assistiu o filme Jogo da Imitação, você já conhece a história que eu vou contar agora. Mas se não, escuta só. No começo do século XX, tinha um jovem inglês que gostava muito de matemática. Ele fez a graduação no King's College, da Universidade de Cambridge, entre 1931 e 1934. Depois disso, ele continuou estudando matemática pura e concluiu o doutorado no Departamento de Matemática da Universidade de Princeton em 1938. Talvez você pense que matemática pura não seja um campo com muitas possibilidades de impacto social, mas você estaria enganado. Ainda em 1938, esse jovem foi chamado para trabalhar junto com o governo inglês. O governo precisava de ajuda para decifrar as mensagens cifradas que a Alemanha nazista estava mandando, e eles acreditavam que a pesquisa que esse jovem vinha desenvolvendo podia ajudar nessa missão. Para quem ainda não descobriu, ou para quem não conhece a história, esse jovem se chamava Alan Turing. Ao longo dos anos seguintes, ele trabalhou na construção de algumas máquinas que depois foram batizadas em sua homenagem, as máquinas de Turing. Essas máquinas conseguiram decifrar as mensagens enviadas pelos nazistas de forma mais rápida do que dezenas de pessoas trabalhando juntas. Com as máquinas que Turing construiu a partir de sua pesquisa, os aliados conseguiram várias vantagens estratégicas contra a Alemanha. Elas foram muito importantes para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial e salvaram milhares de vidas. E tudo isso graças a estudos profundos de matemática pura. E não é só isso. Ao criar máquinas que conseguiam resolver problemas muito mais rápido que humanos, Turing deu os primeiros passos na computação. É graças ao trabalho dele que nós temos hoje celulares e computadores, onde você está assistindo esse vídeo agora. Mas não é só por causa do trabalho de Turing, baseado nas suas pesquisas em Cambridge e Princeton, que você consegue assistir esse vídeo hoje. Outro pesquisador sem o qual a gente não conseguiria estar passando esse vídeo aqui para vocês é o cientista britânico Tim Berners-Lee. Ele fez sua graduação em física na Universidade de Oxford entre 1973 e 1976. Depois de sua graduação, Lee continuou trabalhando como pesquisador em diversas instituições europeias. Uma delas era o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, também conhecido pela sigla CERN, ou CERN. Você com certeza já ouviu falar do CERN. Ele é a escola que abriga o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC na sigla em inglês. Esse foi o equipamento responsável por comprovar várias descobertas da física contemporânea, incluindo a existência do bóson de Higgs. Mas muito antes de tudo isso acontecer, o Lee estava trabalhando lá e tinha um pouco de dificuldade de trocar informações com outras instituições de pesquisa. Para resolver esse problema, ele juntou várias tecnologias que já existiam e idealizou um sistema pelo qual computadores diferentes poderiam trocar informações via linhas telefônicas. Assim, as informações armazenadas em um computador poderiam ser salvas em um formato chamado hipertexto e enviadas para um outro computador. Nessa outra máquina, um outro programa poderia ler esse arquivo de hipertexto e apresentar toda a informação compartilhada, além de permitir o acesso a outros documentos de hipertexto. Lee deu à sua invenção o nome de World Wide Web, ou algo como Rede Ampla Mundial. E toda vez que você vê um endereço da internet começando com www, é uma referência à invenção dele. Em outras palavras, naquele momento, Lee inventou a internet como usamos hoje. Um ponto importante dessa invenção é que Lee compartilhou sua ideia sem nenhuma patente ou cobrança de royalties. Ele queria criar uma rede de comunicação que pudesse incluir o máximo de pessoas e de informações possível. E ele também criou o W3C,
o consórcio da rede mundial de computadores que fica hoje no MIT e que continua sendo hoje um dos principais órgãos de orientação técnica e governança da internet. Então, se hoje você conversa com seus amigos por mensagem, assiste vídeos no YouTube, filmes no Netflix, posta dancinha no TikTok e usa tudo isso para não ficar louco durante a quarentena, saiba que tudo isso só é possível por causa de muita pesquisa. E é também graças a muita pesquisa e a muitos pesquisadores que a Europa e a Ásia são hoje territórios habitáveis. Sim, porque houve um momento no século passado em que boa parte dos territórios desses continentes correu o risco de ficar inóspito para humanos por milhares de anos. Claro que a gente está falando aqui do acidente nuclear de Chernobyl que aconteceu em abril de 1986. Se você já viu a série Chernobyl que saiu ano passado, você já sabe como pesquisadores e cientistas tiveram um papel importantíssimo para conter a crise que ocorreu por causa do acidente nuclear. E se você ainda não viu, a gente recomenda, porque a série é muito legal. Mas em todo caso, a figura principal na gestão da crise de Chernobyl foi Valery Legasov, um químico formado no Instituto de Química e Tecnologia de Moscou, um dos centros principais de pesquisa em química do mundo. Ao contrário de alguns outros personagens da série, Legasov é uma pessoa que realmente existiu. Ele também foi membro da Academia de Ciências da União Soviética e professor no Instituto de Física e Tecnologia de Moscou. Depois do incidente, Legasov foi a primeira pessoa a se dar conta da gravidade do que tinha acontecido e dos esforços que seriam necessários para controlar a catástrofe. Com a ajuda de toda uma comunidade científica que foi consolidada em um personagem só para a série, Legasov conseguiu orientar o governo soviético sobre as melhores maneiras de conter a radiação e minimizar os impactos da tragédia. Ele e a comunidade científica soviética tiveram um papel essencial em aplicar seus conhecimentos para contornar uma crise para a qual nenhum deles estava especificamente preparados para lidar com. E eles fizeram tudo isso superando burocracias e entraves institucionais da União Soviética, a grande risco para suas carreiras e suas vidas. Esse foi mais um momento em que as universidades e o conhecimento que elas produzem foram essenciais para ajudar a humanidade. Por isso, os pesquisadores que estão por trás das vacinas e remédios contra o Covid-19 não são os primeiros que estão lutando contra um desafio que parece completamente impossível. Os laboratórios e institutos por trás dessas criações estão se juntando a uma longa tradição de universidades e centros de pesquisa que ajudaram a humanidade a criar algumas das coisas mais legais que nós temos hoje em dia e a evitar alguns dos riscos mais cruéis pelos quais a gente já passou. E ao que tudo indica, a pandemia do Covid-19 não vai ser a última crise que universidades vão nos ajudar a ultrapassar. Os pesquisadores já têm no horizonte a crise climática, causada pelo aumento de emissão de gases estufa nos séculos 19 e 20. Um artigo publicado em janeiro de 2020 no periódico Bioscience da Oxford University Press classificou a situação atual do meio ambiente como crítica. O artigo foi endossado por mais de 11 mil pesquisadores que acreditam que os termos crise climática e emergência climática são as maneiras mais adequadas de tratar a questão. Hoje em dia, os riscos dessa emergência já são bem conhecidos. O aumento das temperaturas médias do mundo pode não só reduzir a biodiversidade do planeta, como também fazer com que as calotas polares derretam, elevando o nível dos oceanos e alagando muitas áreas que são habitadas por seres humanos hoje em dia. Ele também pode alterar os ciclos de chuva e aumentar as secas, colocando em risco nosso acesso à água potável e nossa agricultura. Esses riscos são conhecidos graças a muito estudo feito por institutos e universidades mundo afora, inclusive universidades brasileiras. E essas mesmas instituições já estão pensando em maneiras de mitigar esses efeitos e resolver os problemas da crise climática. Isso por meio de técnicas de energia sustentável, captura de carbono e mudanças na maneira como nós consumimos e nos transportamos, por exemplo. Mas saber o que precisa ser feito é apenas parte do desafio. A outra parte é fazer com que essas medidas sejam de fato adotadas. Isso porque o conhecimento científico é frequentemente inconveniente. Ele muitas vezes contraria algumas ideias que nós temos como certas e nos força a mudar nossa atitude. Diante disso, há quem prefira desacreditar esse conhecimento e as instituições que o produzem. Mas a gente espera que tenha ficado claro que quando esse conhecimento é levado a sério, ele pode levar a coisas incríveis. E a gente também espera que depois de ver esse vídeo, você também vai se sentir inspirado para ser uma dessas pessoas que vai ajudar a construir esse conhecimento. É com ele que a gente vai superar as crises de hoje e dos próximos anos. E quanto mais gente participando dessa construção de conhecimento, melhor.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre o papel importantíssimo das universidades na superação de crises mundiais. Não se esqueçam de curtir o vídeo, seguir nosso canal e nos acompanhar lá no portal do Estudar Fora e nas nossas redes sociais. É isso aí, até a próxima!